Boa tarde, cumprimento a comunidade acadêmica. Sou Medilanda Elisa Bento, estudante de mestrado, programa de pós-graduação em Antropologia, UFC Unilab, associação. Estou aqui para apresentar um artigo sobre a minha autoria e a orientação do professor Luiz Tomás. O artigo tem como título Arte dos Bijapós, Barca Bruto. Em si se faz a descrição sobre a arte do povo dos Bijagós, estes que vivem nos arquipélagos dos Bijagós, país que são na costa ocidental da África. Então trago algumas discussões sobre a arte, o uso das artes em si, né, a questão da utilidade cotidiana dessa arte, que é mais sensível em alguns aspectos, por exemplo, se comparado a uma estética ocidental, onde a arte tem que ser contemplada, não utilizável em si, né, de uma forma abrangente. Então, trago algumas discussões, alguns clássicos em si da antropologia que discutem essa questão da divisão da arte em si, que é sagrada, que não é sagrada, que é utilizável em si. Então, trago também algumas informações, algumas descrições sobre o povo Ixacó, a utilização das artes, né? Como são utilizadas essas artes, a sua realização em si, e de forma bem resumida, a Máscara de Baca Bruto, né? Que é uma das produções artísticas feitas pelos Bixagóis, na sua maioria das partes, algumas ilhas utilizam em si a máscara para alguns rituais, festejos, vai depender do momento também, da exigência colocada em si. Trago alguns clássicos que abordam essa questão da arte, fundamentando de que ela não precisa necessariamente ser sagrada, né, para uma contemplação só. Há muitas outras artes realizadas que são utilizáveis, que fazem parte do dia a dia, do cotidiano, que é um dos aspectos em si da utilização das artes dos bichagos. Então, são povos que realizam as suas artes, mas essas artes não ficam só na sacralidade, pelo contrário, são utilizáveis em si, são lúdicos em si. Então, os bichagos são escultores por excelência, né, cuja grande vitalidade do imaginário pode ser vista nos exemplos dessas esculturas naturalistas que a própria ilha, os arquipélagos mostram, né? É uma tradição muito rica de fauna terra, do mar em si, do arquipélago que é presente, né? Os bisagos fazem as suas artes, como eu falei anteriormente, acaba sendo produções em si para a utilização dos seus dias a dias, é, como por exemplo casas, pirogas que eles utilizam para transportes, materiais em si do dia a dia da utilização, por exemplo, da cozinha, na casa, é, são materiais que são contempladas, são belas, mas que ultrapassam essa contemplação, são utilizáveis para o dia a dia. Então, fazem parte do cotidiano, fazem parte da utilização em si, dos fazeres, dos rituais em si, das manifestações artísticas, das relações utilizáveis também entre as próprias comunidades dentro das ilhas em si. Então tem as pinturas, tem as esculturas que são feitas, são uma das atividades também artísticas que eles realizam em si. É, há produções que são passadas em si de um mestre ao seu discípulo, há crianças que já são educadas, porque eu já gostei muito dessa questão da divisão da classe etária em si, há uma divisão para cada classe etária, e cada classe etária tem a sua função, então acaba que na maioria das vezes há uma instrução em como passar é, a produção dessas artes em si. E deve-se ressaltar aqui que os bichagós utilizam da oralidade, então esse passamento de conhecimento é feito de uma forma oral em si. Então eles dividem as suas artes para os que
as artes que vão ser utilitários, né, nos seus dias a dias, os artefatos que os homens usam, as mulheres usam, os que são mais domésticos em si, mas mesmo assim carregando de identidades, os que são lúdicos em si, que justificam essa existência deles, e as artes são mais sagradas, que há uma contemplação para quem não tem licença para utilizar, enquanto que há uma utilidade, uma utilização para quem tem licença para usar. Então, a maioria desses objetos, a maioria dessas produções artísticas em si, são feitas para o dia a dia, né? São belas, são contempladas, são cuidadosamente projetadas, mas são utilizáveis em si. Que sejam nas suas marcações lúdicas, identitárias, das suas existências, ou em si nas atividades domésticas, ou também é, nos rituais mais sagrados, ou nas manifestações mais festivas, são usadas em si. E Baca Bruto seria uma das máscaras usadas para um determinado grupo de homens que pertencem a uma classe etária que já são iniciados em si, então utilizam dessa máscara chamada Baco Bruto, a tudo iniciado em como utilizar, a tudo uma informação, conhecimento em como fazê-lo também, com produções como de madeira, de papelão em si, de, de vidros, de conchas utilizadas, né? Há todo o enfeitamento das fazendas que são usadas em si. É, na sua produção acaba sendo uma arte belíssima de se contemplar, porque ela é feita, depois ela é enfeitada. Para sua utilização também, ela não necessariamente fica no lugar sagrado, onde algumas pessoas que têm que utilizar dentro de um certo ritual, mas também são máscaras utilizadas, por exemplo, nos momentos de festejo, como termino da colheita em si, onde se ajunta em um determinado lugar para festejar essas produções agrícolas que são novas, recolhidas, que têm uma fartura a mais, então tem todo esse ritual que é feito em cantigas, cantos, músicas em si, contação de histórias, então a máscara em si junta, né, é, a comunidade, não só para o ritual que é sagrado, que é destinado a ele, mas também nos momentos de festivas em si. Então, essas produções ou essas artes realizadas por Bijagós são artes que transcendem a contemplação, mas vão por nível em si, mas da sua utilização. E aqui ressaltando que não perde a sua sacralidade e não perde eh, esse domínio que o mestre tem em produzir. Muito pelo contrário, tem a sua sacralidade, tem o seu autor que produziu em si com reverência, mas acaba sendo artes muito mais utilizáveis em si para o dia a dia, o cotidiano, ou eventos específicos em si, né? E fiz esse artigo mais ou menos com a intenção de apresentar os povos jagóis, também a utilização das suas artes, né? Porque as artes mostram esse cúmulo de conhecimento, de saberes, né? Que fundamentam esse, esse, essa produção artística que o povo Pijagos tem, né? E a máscara Baco Bruto tem muitos significados aqui que não poderei ser contemplada durante o artigo todo, até porque também eu sou mulher, não sou iniciada, então careço de muitas informações é, referente, por exemplo, para um homem que é iniciado, que vai ter informações como é feito, a sua utilização, os seus conhecimentos mais profundos. Agradeço aqui a FUNCAR pela bolsa, ao meu orientador, aos professores também de PPK e agradeço a oportunidade. Obrigada.